Vamos para a nossa dica de português de hoje? Hoje o negócio está show. Hoje é uma aulinha muito importante para quem vai fazer vestibulares tradicionais, faculdades particulares, concursos públicos e o Enem também. Tranquilo? Hoje o assunto é classificação morfológica da palavra ser. O ser, dependendo do autor, pode ser 10 ou 11 coisas. É muita classificação, mas aqui você vai aprender certinho, ok? Aqui, ó o nosso amigão, ó, plá! Muito doido esse rapaz. Moçada, primeira classificação do ser, tá ali, ó, partícula apassivadora. Quando é que isso vai acontecer? Bom, primeiro a frase tem que estar na voz passiva sintética. Para quem não se lembra, voz passiva é quando o sujeito sofre ação, tá? Existem dois tipos de vozes passivas, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Nós temos uma aulinha no canal só sobre vozes verbais, tá bom? Aqui é a classificação do ser. Então vou facilitar para você entender a classificação do ser como partícula passivadora. Quando é que isso acontece? Tá ali, ó. Condição essencial. O verbo tem que ser direto. VTD, verbo transitivo direto, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Tranquilinho? Bom, então vamos lá. Olha o exemplo. Vende-se carro usado. Olha lá. Apareceu o verbo com a partícula C, você classifica o verbo. Quem vende, vende alguma coisa. Vende-se o quê? Lembra as perguntinhas? Olha lá, vende-se o quê? Carro usado. Há um vídeo em que eu já expliquei isso. O que acontece aí? Quando você encontrar um verbo transitivo direto, mais a partícula C, o que seria o objeto direto, carro usado, passa a ser o nosso sujeito. Então, ó, vende-se carro usado. Quem vende, vende algo, verbo transitivo direto, mais a partícula C. O que seria o objeto direto, carro usado, passa a ser o sujeito. Então, carro usado é o nosso sujeito. Joinha. O nosso sujeito, carro usado, realiza ou sofre a ação de vender? O carro vende ou ele é vendido? Olha lá, o carro é vendido. Então, ali o nosso sujeito, carro usado, está sofrendo ação. Então, nós temos uma voz passiva. Voz passiva com a partícula C é chamada de voz passiva sintética ou pronominal. E esse C vai ser chamado de partícula apassivadora. Facinho, né? Ó, tanto é que a gente pode fazer aquela alteraçãozinha para voz passiva analítica. Carro usado é vendido. No plural, como é que ficaria? Olha lá, coloca carro usado no plural. Aí ficaria vendem-se carros usados. Carros usados são vendidos. Ali outro. Aluga-se quarto. Ó, quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto, mais a partícula C. Quarto, que seria o nosso objeto direto, por causa da presença da partícula C, isso é regra, vira o nosso sujeito. Quarto é o nosso sujeito. O quarto, ele aluga ou é alugado? Ele é alugado. Então, nosso sujeito quarto está sofrendo ação. Então, isso é uma voz passiva. Voz passiva com a partícula C, voz passiva sintética. E esse C vai ser chamado de partícula passivadora. Tranquilinho? O plural, alugam-se quartos. Joia? Beleza. Olha esse outro exemplo. Deu-se o livro ao aluno novato. Olha lá, deu-se o livro ao aluno novato. Quem dá alguma coisa? Alguém. Verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula C. Regrinha, o que seria o objeto direto? Por causa da partícula C, vai virar o nosso sujeito. Deu-se o quê? O livro. A quem? Ao aluno novato. Então ali, ó, o livro, objeto direto, ao aluno novato, objeto indireto. Olha o que acontece, o livro, que seria o nosso objeto direto, por causa da partícula C, vai virar o nosso sujeito. Ao aluno novato, continua com o objeto indireto. O nosso objeto direto que virou o sujeito, o livro, realiza ou sofre a ação de dar? Olha lá, o livro foi dado, então ele sofre ação. Sujeito quando sofre ação, voz passiva. Voz passiva com a partícula C, voz passiva sintética ou pronominal. E esse C vai ser uma partícula apassivadora. Fácil, né? Então, verbo, transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais a partícula C. Esse C vai ser chamado de partícula apassivadora quando nós tivermos aí caracterizado uma voz passiva sintética. Joinha? Beleza. Vamos para outra classificação. Índice de indeterminação do sujeito. Fácil. Fácil. Aqui em Dicas de Português com o professor Elson Ferreira, dicas para o Enem, vestibulares, concursos públicos, fica tudo muito fácil. Ó, quando é que nós teremos o C como índice de indeterminação do sujeito? Quando tivermos um caso de sujeito indeterminado. Há um videozinho aí no canal explicando classificação de sujeito. Mas vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó.
Quando é que nós teremos um sujeito indeterminado com o verbo acompanhado da partícula ser? Quando o verbo não for direto. Quando o verbo não for VTD e nem VTDI, transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Exemplo, na esquina necessita-se de mecânicos. Ó, na esquina, adjunto adverbial de lugar. Necessita-se de mecânicos. Vamos classificar o sujeito dessa frase? Olha, verbo com a partícula ser. Para classificar o sujeito, classifica o verbo antes. Quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. Olha lá, verbo transitivo indireto, mais a partícula ser. Sujeito indeterminado. Isso é regra. Verbo acompanhado da partícula ser, se ele não for transitivo direto ou direto ou indireto, sujeito indeterminado. Na esquina necessita-se de mecânicos. Eu sei que alguém necessita de mecânico lá na esquina, mas eu não sei quem é. Existe um sujeito, mas eu não sei quem é. O sujeito, então, é indeterminado. Sujeito indeterminado com a presença da partícula ser. Esse ser vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. É facinho, facinho, né? Beleza? Olha a outra ali, ó. S feliz em Vitória, na minha cidade, no Espírito Santo. S feliz em Vitória. Ó, o verbo tá ali, tá na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser. É o verbo ser, que é um verbo de ligação. Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, se ele não é direto, sujeito indeterminado. Alguém é feliz em Vitória, mas eu não sei quem é, eu não sei quantos. Sujeito indeterminado. Existe um sujeito, mas eu não sei quem é. Sujeito indeterminado com a partícula ser. Esse ser vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, o verbo sempre tem que ficar no singular, tá bom? Ó, achou uma frase com o verbo acompanhado da partícula ser. Se o cara pediu para você classificar a partícula ser, se o verbo estiver no plural, o ser não poderá ser índice de indeterminação do sujeito. Ele tem que estar sempre no singular o verbo, beleza? Próxima, tá ali, ó. Bom, pronome reflexivo. Pronome reflexivo é quando há aquela ideia em que o sujeito pratica e sofre ação. É a voz reflexiva. Ali, a jovem penteou-se. Ó, a jovem penteou-se. Sujeito, a jovem. Ação, pentear. A jovem penteou quem? A si própria, a ela mesma. Então, ó, nós temos ali uma ideia reflexiva. O sujeito pratica e sofre a ação dele mesmo. Então, aquele ser está caracterizando uma voz reflexiva. E ele vai ser classificado como pronome reflexivo. Ali, mais uma. Ó, olha aquela ali. O garoto cortou-se com a faca enferrujada. Olha lá. O garoto cortou-se com a faca enferrujada. Sujeito, o garoto. Sujeito realiza ou sofre a ação de cortar? Realiza e sofre. Voz reflexiva. Quem é que dá essa ideia reflexiva? O ser. Então ele vai ser um pronome reflexivo. Ali está caracterizado uma voz reflexiva. O garoto cortou a si próprio. Só uma dica. Com a faca, você sabe a ideia? Instrumento. Com a faca ali é um adjunto adverbial de instrumento. Belezinha? Vamos para outra. Pronome reflexivo recíproco. Ah, professor, nunca ouvi essa palavra recíproco. Recíproco vem de reciprocidade. A produção gosta. Recíproco vem de reciprocidade. Reciprocidade é quando você faz algo para alguém e esse alguém faz a mesma coisa para você. Isso é ideia recíproca. Quando é que o ser vai ser um pronome reflexivo recíproco? Quando você tiver pelo menos dois elementos, um sujeito, duas pessoas, dois seres, aí você faz algo para alguém e esse alguém faz a mesma coisa para você. Olha o exemplo. Os jovens se cumprimentaram. Olha lá, os jovens se cumprimentaram. Sujeito, os jovens. Sujeito realiza e sofre a ação de cumprimentar. Só que os jovens não cumprimentaram a si próprios. Como vai? Não. Um cumprimentou o outro. Quando você faz algo para alguém e esse alguém faz a mesma coisa para você, reciprocidade. Esse ser está dando a ideia que um cumprimentou o outro. Então nós temos ali uma voz reflexiva recíproca. Então esse ser vai ser chamado de pronome reflexivo recíproco. Ah, que facinho, facinho, né? Muito bom, né, gente? Dicas que valem diamante. Vamos outra? Olha aquela ali. Os jogadores se abraçaram após o gol. Olha lá. Os jogadores se abraçaram após o gol. Sujeito, jogadores. Ação, abraçar. Pessoal, os jogadores abraçaram a si próprios. Gol! Não, um abraçou o outro, né? O sujeito pratica ação e sofre ação, ideia reflexiva. Mas o sujeito faz a ação para alguém e esse alguém faz a mesma ação, ideia
recíproca. Voz reflexiva recíproca, pronome reflexivo recíproco. Joinha, joinha? Beleza. Vamos para outra. Tá ali. Parte integrante do verbo. Essa aí muitos alunos não viram lá no ensino fundamental. Mas é fácil, fácil. Quer ver? Parte integrante do verbo. Tá ali, ó. Aparecem verbos pronominais. É aquele pronome que faz parte da conjugação do verbo. Quer ver? Conjuga o verbo queixar. Eu queixo, tu queixas, ele queixa? Não, queixar. Não. Como é que você conjuga o verbo queixar? O verbo queixar é um verbo pronominal. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos. Esses verbos pronominais, eles sempre vêm acompanhados de um pronome, e esse pronome é chamado de parte integrante do verbo. Quer ver? Outro ali, ó, o verbo arrepender-se. Ó, você não conjuga eu arrependo, tu arrependes, ele arrepende. Ele pede um pronome. Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, verbo pronominal. Esse pronome é chamado de parte integrante do verbo. Tá vendo como é fácil? Ali, ó, exemplo. A turma queixou-se com o diretor. Olha lá. A turma queixou-se com o diretor. Tira aquele se. A turma queixou com o diretor, ele não pode ser tirado. Ele é parte integrante do verbo. Queixar-se é um verbo pronominal. Os mais comuns para concursos públicos. Queixar-se, arrepender-se, suicidar-se, tá? São os mais comuns. Belezinha? Vamos para outra. Expletivo ou partícula de realce. É quando o pronome pode ser tirado e não faz falta. Na maioria das vezes até melhora a leitura. Quer ver? Ali, ó. Olha lá. Ana foi-se embora. Ó, Ana foi-se embora. Sujeito, Ana. Beleza? O verbo foi é o verbo ir, que é um verbo intransitivo. O verbo ir é um verbo intransitivo. Então aquele ser não pode ser partícula passivadora. Porque para ser partícula passivadora tem que ser verbo transitivo direto, ou direto e indireto. Eu tenho o sujeito Ana, então não pode ser índice de indeterminação do sujeito. O sujeito está ali, então não é indeterminado. Pronome reflexivo, a ideia não é reflexiva, não vai e volta, né? Agora, parte integrante, vamos ver? Tira aquele ser. Ana foi embora. Olha, posso ler, posso escrever sem o ser. Então não é parte integrante, porque parte integrante, o ser não pode ser tirado. Olha só que interessante. Ana foi-se embora. Se eu tirar o ser, Ana foi embora. Olha lá, a frase, ao ser lida sem o ser, fica até melhor. Esse ser pode ser tirado que não faz nenhuma falta à frase. Esse é o expletivo ou partícula de realce. Tranquilinho? Fácil assim. Geralmente é com o verbo ir, tá? Geralmente não quer dizer sempre. Belezinha? Olha lá. Foi-se embora mais uma pomba. Olha lá, foi embora. Você vai ter que tirar. Beleza? Joia. Vamos para outro. Conjunção subordinativa integrante. É aquela que aparece nas orações subordinadas substantivas, aquelas que podem ser substituídas pelo isso ou disso. Dá uma olhadinha? Há uma aulinha também sobre orações subordinadas substantivas. Tem que dar uma olhadinha, tá bom? Olha a frase. Ele perguntou se haverá aula sábado. Ó, ele perguntou se haverá aula sábado. Dois verbos, perguntou e haverá, duas orações. Separo antes do ser, que é a conjunção, está ligando as duas frases, as duas orações. Olha lá, ele perguntou isso. Tá vendo? Aquela segunda oração pode ser substituída pela palavra isso. Uma dica, tá? Quando uma oração pode ser substituída pelas palavras isso ou disso, ela é classificada como oração subordinada substantiva, que é aquele caso ali. Aí percebam que aquela oração subordinada substantiva está iniciada pela palavra ser. Ele perguntou isso. Toda vez que o ser estiver iniciando uma oração que possa ser substituído pela palavra isso, esse ser vai ser chamado de conjunção integrante. E só para constar, quem pergunta alguma coisa, né? Ali é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Belezinha? Então, conjunção integrante é quando esse ser inicia uma oração subordinada substantiva, aquela que pode ser substituída pela palavra isso. Ok. Vamos para outra. Conjunção condicional. É uma das mais fáceis. É quando a ideia de condição, né? Olha lá. Se prestar atenção, entenderá. Ó, se prestar atenção, entenderá. Eu tenho uma condição. Você vai entender caso preste atenção. Então, esse ser vai ser uma conjunção condicional. Facinho esse, né? Belezinha. Vamos para outra. Conjunção causal. Esse aí tem que ficar mais atento, tá? As provinhas, pessoal, caem nessa armadilha. O ser vai ser uma conjunção causal quando ele puder ser substituído pela expressão já que. Olha lá. Se está chovendo, eu fico um pouco mais. Ó, já que está chovendo, eu fico um pouco mais.
Estar chovendo não é a condição para eu ficar, é o motivo para eu ficar. Muitas pessoas confundem e colocam esse ser causal como condicional. O ser, conjunção causal, é quando ele pode ser substituído pela expressão já que. Tá? Quer ver? Olha de cima. Coloca o já que no lugar daquele ser. Já que prestar atenção entenderá? Olha lá, não dá. Então aquele ser não é conjunção causal, conjunção condicional. Encaixou o já que, conjunção causal. Joinha? Vamos para mais uma? Ó, conjunção concessiva. Ó, muito difícil aparecer em provas, tá? Concessão é a ideia de oposição, ideia de contrariedade, contraste. Quer ver? Se eles estavam felizes, não demonstraram isso. Tá vendo? Ó? Se eles estavam felizes, não demonstraram isso. Embora estivessem felizes, não demonstraram isso. Tá vendo? Aquele ser equivale ao embora, da ideia de oposição. Então vai ser uma conjunção concessiva. E para finalizar, o ser pode ser substantivo. Né? Qualquer palavra pode ser substantivo. Basta colocar um determinante antes, geralmente o artigo. Ali, ó. O ser é um assunto importante para vestibulares e para concursos públicos. Tá vendo o artigo o? Transformou aquele ser em substantivo. Ah, joia, joia. Pessoal, ó, dicas de português com o professor Elson Ferreira. Dicas para o Enem, vestibulares, concursos públicos. Deixa aquele like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho e sobe a vinheta.